Questão da prova específica da UES, uma questão de termodinâmica. Josiah Willard Gibbs foi um pesquisador norte-americano que contribuiu para a determinação da energia livre de um sistema termodinâmico, através de uma lei que é associada ao seu nome. Em se tratando de energia livre e de entropia, analise as seguintes proposições. Nós temos aí 5 proposições para a gente analisar e no final ele quer que a gente marque o item correto. Vamos para a primeira proposição. A energia livre pode ser positiva ou negativa, mas nunca pode ser nula. Pessoal, a variação de energia livre a gente chama de ΔG. A variação de energia livre ela pode ser negativa, igual a zero ou positiva. O que é que significa uma variação de energia livre negativa? Que o sistema ou a reação química libere energia livre. Se a reação libera energia livre, com certeza ela é espontânea. Todo fenômeno que ocorre com liberação de energia livre é espontâneo. Se o ΔG for igual a zero, significa que o sistema está em equilíbrio, que a reação atingiu o equilíbrio químico. Se o ΔG for maior do que zero, significa que a reação ou o sistema absorve energia livre. Toda reação que absorve energia livre, ou todo fenômeno que absorve energia livre, com certeza é não espontâneo. Então o ΔG pode ser negativo, positivo ou igual a zero. O item 1, portanto, é um item falso. Primeiro item, falso. Vamos para o segundo item. A energia livre é a totalidade de energia de um sistema termodinâmico, que pode ser usada para a realização de um trabalho útil. Verdadeiro. Corretíssimo. Essa energia livre, pessoal, é a energia que está disponível para se realizar trabalho. Se não houver nenhuma perda, toda essa energia livre poderia ser convertida totalmente em trabalho, que é o que a gente chamaria de trabalho máximo. Então, a energia livre é uma energia totalmente disponível para realizar trabalho. Corretíssimo. O item 2 a gente marca. Item 3. Toda reação exotérmica é espontânea. Pessoal, quem determina a espontaneidade de uma reação não é o ΔH nem o ΔS. É o ΔG. Só por isso aí já estaria falso. Mas eu vou aprofundar aqui para você. O ΔH e o ΔS, eles podem ter sinais opostos ou podem ter sinais iguais. E aí eu vou analisar as 4 possibilidades com você para ver se essa reação é espontânea ou não. Vamos lá, sinais opostos. O ΔH pode ser negativo e o ΔS positivo. Reação exotérmica que ocorreu aumentando a entropia. O ΔH é a variação de entalpia e o ΔS é a variação de entropia. Então, se existe essa fórmula, que foi exatamente deduzida pelo Gibbs, daí o nome é equação de Gibbs, ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. O que é cada incógnita? ΔG, variação de energia livre. ΔH, variação de entalpia. T, temperatura, em Kelvin. ΔS, variação de entropia. Então, se o ΔH for negativo e o ΔS for positivo, tem o menos da fórmula. Menos vezes mais dá menos. Então, o ΔH fica menos e esse termo fica menos. Quando eu somar 2 termos negativos, com certeza o ΔG vai ser negativo. Então, toda reação exotérmica que ocorre aumentando a entropia, ela é espontânea. ΔG é negativo. Agora, o ΔH é positivo e o ΔS é negativo. Só que tem o menos da fórmula. Menos vezes menos dá mais. Então, o ΔH está positivo e esse termo também está positivo. Quando eu somar 2 termos positivos, o ΔG vai dar positivo. Toda reação endotérmica que ocorre diminuindo a entropia, ela é não espontânea. ΔG vai dar positivo. Então, quando o ΔH e o ΔS têm sinais opostos, você já garante se a reação é espontânea ou não espontânea, independente da temperatura. Agora, quando eles têm o mesmo sinal, você vai ver que vai depender da temperatura para você poder afirmar se ela é espontânea ou não. ΔH negativo, ΔS também negativo, só que tem o menos na fórmula. Menos vezes menos dá mais. Você vai somar um número negativo com um número positivo. Pode dar negativo ou positivo, depende do valor aqui da temperatura. Para esse positivo ou esse negativo ser maior
em módulo. Então, quando o ΔH e o ΔS têm o mesmo sinal, a reação pode ser espontânea ou não, dependendo da temperatura. Isso quando os dois são negativos. Quando os dois são positivos também. ΔH positivo, ΔS positivo. Só que tem o menos da fórmula. Menos vezes mais dá menos. Eu vou somar um número negativo com um positivo. Pode dar negativo ou positivo. Depende da temperatura. Então, para uma reação ser espontânea ou não, quem determina é o ΔG. O ΔH, o ΔS e a temperatura são fundamentais. Quando o ΔH e o ΔS têm sinais opostos, independentemente da temperatura, você já pode dizer se ela é espontânea ou não. Se tiver o mesmo sinal, você vai ter que fazer o cálculo olhando para o valor da temperatura em Kelvin para saber se o ΔG vai dar negativo ou positivo. Então, item 3. Toda reação exotérmica é espontânea. Uma reação exotérmica que tem um ΔS positivo, ela é espontânea. Mas uma reação exotérmica que tem um ΔS negativo, ela pode ser espontânea ou não espontânea, depende da temperatura. Então, não é a entalpia que determina a espontaneidade, nem a entropia, é o ΔG. Item 3, falso. Vamos para o item 4. A variação de entropia de uma reação espontânea pode ser negativa? Pode. Quando o ΔS é positivo, aumentou a entropia, aumentou a desordem do sistema. Quando o ΔS é negativo, diminuiu a entropia, diminuiu a desordem do sistema. Então, até agora, a gente marcou os itens 2 e 4. 5. Em certas reações químicas, a variação de entalpia coincide com a variação de energia interna. Pessoal, existe uma relação entre ΔH e ΔU, que é a variação de energia interna. Essa expressão aqui, ó. ΔH é ΔU mais ΔNRT, temperatura constante. Então, ΔH é a variação de entalpia, ΔU é a variação de energia livre, ΔN é a variação do número de mols de um fenômeno, de uma reação química, considerando só os gases, o R é a constante dos gases e o T é a temperatura em Kelvin. Se o ΔN for zero, se a reação química ocorrer sem variação do número de mols gasosos, o ΔN vezes RT vai dar zero. Conclusão, o ΔH e o ΔU serão iguais. Então, é possível a variação de entalpia ser igual à variação de energia interna? É, em uma transformação química que ocorre sob temperatura constante e a variação do número de mols é zero. Então, esse item 5, ele diz que em certas reações químicas a variação de entalpia coincide com a variação de energia interna. A gente marca também como verdadeiro. Como 2, 4 e 5 são verdadeiros, a gente marca a letra D. Que questão maravilhosa de termodinâmica. Quantas coisas maravilhosas nós revisamos de termodinâmica. Variação de entalpia, variação de entropia, variação de energia livre, variação de energia interna. ΔG é ΔH menos T ΔS. ΔH é ΔU mais ΔNRT. Uma relação entre ΔH e variação de energia interna. Item D, questão linda.